Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Nesse texto bíblico, nós temos pelo menos 4 entendimentos acerca do que são os nossos filhos para nós. É interessante considerarmos que a família, ela é a célula máter da sociedade. Uma família muito bem equilibrada é uma sociedade equilibrada. Uma família desajustada é uma sociedade em colapso. Todos nós compreendemos de forma muito bem cultural que grande parte das desgraças e dos problemas que ocorrem na sociedade, e a palavra é essa mesmo, é o resultado imediato de uma família má administrada. O Salmo de número 127 me traz pelo menos 4 verdades acerca de quem são os nossos filhos, e eu vou trabalhar aqui hoje alguns temas no sentido bem professoral, para que nós possamos compreender os dilemas com os quais os nossos filhos estão enfrentando fora da ambiência da igreja. Lembrando que este texto, primeiro ele coloca o meu filho como um presente de Deus. O texto bíblico é muito claro, herança do Senhor são os filhos. Em segundo lugar, o texto coloca os filhos como recompensa de Deus. O fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é uma palavra que tanto no hebraico como no grego transmite a ideia de recompensa. O seu filho não é uma maldição, o seu filho é a recompensa de Deus para você. Em terceiro lugar, o seu filho precisa ser projetado. Notem que aqui nós temos o que chamamos na teologia de tropologia bíblica. O hebraico é um idioma bastante pobre de vernáculos e ele faz muito uso de aliterações, de símiles, de hipérboles, de metáforas, para que através da figura de linguagem você possa compreender aquilo que o autor bíblico está dizendo. Quando o autor bíblico diz que os nossos filhos são flechas, eu entendo que o meu filho precisa ser projetado. É de responsabilidade do pai dar o sentido inicial da vida para a criança. Tanto é verdade que uma criança faz diferenciação social a partir da figura paterna depois do 6º mês de vida. É a partir da figura do pai que a criança faz diferenciação dos múltiplos papéis sociais na sociedade. A ausência do pai dentro de casa é uma catástrofe existencial no entendimento de qualquer criança. Em quarto lugar, se o meu filho é a flecha, eu preciso ser o arqueiro. Logo, a distância que eu tenho para lançar essa flecha depende muito das capacidades que eu tenho de lidar com essa ferramenta. No texto bíblico, tropologicamente, o meu filho é uma arma de guerra. O meu filho é a fortaleza da minha casa. O texto traz indícios tropológicos de que uma casa cheia de filhos abençoados é uma casa que consegue categoricamente lidar com as adversidades da vida. Aí nós temos alguns textos na Bíblia que eu quero utilizar aqui apenas à guisa de introdução. Primeiro, no livro de Sefer Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje vos ordeno, que estarão no teu coração, tu as inculcarás e falarás à tua casa, na cabeça dos seus filhos, e andando pelo caminho, repita comigo, andando pelo caminho. Qualquer que seja a proposta de diálogo bíblico com o seu filho, que for desconversado com a sua vida, o seu filho não vai entender. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Filhos são esponjas. Eles identificam o cristianismo não que você professa, o cristianismo que você vive. É o cristianismo que você vive dentro de casa, e aqui o texto é claro, o texto é teórico e didático. Ele disse assim, Presley fala, mas também Presley anda. Porque qualquer que seja a proposta de entendimento que não se casar com comportamento, a pregação é nula, a pregação é vaga. Nós temos um outro texto também,
no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, ela é até bonita, mas ela traz indícios de exortação. Repita comigo: toda criança, alto, toda criança precisa de limites. Uma criança abandonada à própria sorte envergonhará os teus pais. Em terceiro lugar, o último texto que eu vou ler nesta noite, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança, repita comigo, fala no caminho. Uma coisa é o dizer, vai a Uberlândia, este é o caminho. Outra coisa é o dizer, eu vou a Uberlândia no caminho. O grande problema é que os pais propõem para o filho uma vida de santidade que eles não querem viver. Eles propõem para o filho uma vida de entrega e de devoção espiritual que eles não querem viver. E eu poderia aqui, dentro do tempo que me foi proposto, trazer diversas histórias do pensamento cristão, bem como de famílias extraordinárias que redefiniram a história do mundo que nós assentamos hoje por causa de pais e mães que educaram corretamente os seus filhos. Eles não apontaram o caminho, eles apontavam e viviam no caminho. É igual aquela frase, se Jesus não for o seu caminho, não adianta ele ser a sua porta. Ele só pode ser a porta de quem ele for o caminho. A vida com Deus não é uma vida de falácia, não é uma vida falaciosa. A vida com Deus é uma vida de entrega. Agora, você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Aí eu botei uma gravata azul. Você está ouvindo? Diga glória a Deus. O grande problema hoje é que os teus filhos, preste atenção aqui, irmãos, estão enfrentando grandes monstros na sociedade. O primeiro é a ideologia de gênero, a erotização infantil, os abusos físicos e emocionais, abusos espirituais, homossexualidade, feminismo, games violentos e de cunho sexual. Podem perceber que todos os antigos heróis, que eram antigos heróis, de quando você se assentava para ver televisão, hoje eles estão sexualizados. Porque a mídia está trabalhando na cabeça dos nossos filhos, fazendo com que a destruição seja paulatina e progressiva. O diabo não tem pressa para estabelecer o projeto para destruir a minha e a tua casa. Mas para isto foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Um outro grande problema que o seu filho está enfrentando são os problemas das drogas, automutilação, grande parte das nossas jovens, dos nossos jovens, e os problemas depreciativos e depressivos atingem 2,5 vezes mais moças do que rapazes. Hoje o quadro de depressão entre pessoas que exercem o ministério é de em torno de 4,5% de pastores. 7 a cada 10 pastores pensam em abandonar o ministério todos os dias. Recentes pesquisas apontam que pelo menos 5 ou 6 pastores de cada 10 pensam em suicídio. Porque nós estamos lidando com uma sociedade total e completamente descartável. Os relacionamentos são descartáveis. Perguntaram para um casal americano qual o segredo de um casamento que dura 6 décadas. O ancião respondeu, é simples. Eu aprendi em casa com meus pais que quando as coisas estragam, a gente conserta. Vocês vivem numa geração descartável e instantânea. Quando as coisas desgastam e estragam, vocês jogam fora. Mas nós estamos aqui nesta noite. Vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Para nos levantarmos em oração e a nossa vida será restaurada para a glória de Deus. O marxismo cultural, ele apresentou algumas propostas. Por exemplo, a primeira revolução sexual aconteceu em 1850 em Seneca Falls. As pautas do movimento feminista ali eram pautas até categorizantes, pautas interessantes. Elas lutaram pelo direito ao voto e ao mercado de trabalho. Não há nenhum problema a mulher ocupar mercado de trabalho. 54,3% das mulheres ocupam cargos de trabalho e estas mulheres exercem profunda liderança sobre homens. Não há qualquer dificuldade em uma mulher ser uma estatal, uma profissional liberal. Não há qualquer dificuldade em casais maduros a mulher ter um salário melhor que o marido. O problema é quando as mulheres ganham o mundo e perdem a casa.
A segunda revolução sexual aconteceu em 1960. Em 1960, as pautas estavam muito mais ligadas à saúde da mulher. Você tem, por exemplo, uma personagem bem famosa, a Beth Friedan. Ela trabalhou na agenda feminista nesse momento. Você tem o livro A Mística Feminina. Em 1970, você tem Simone de Beauvoir conectando conceitos chaves do movimento feminista na década de 1970. No seu livro O Segundo Sexo, ela contribuiu com o movimento de libertação das mulheres. Só que nesse ano, 450 mil abortos foram praticados. O grande problema é que os nossos filhos não sabem desses nomes. Mas os impactos que estas pessoas causaram atingem formalmente a academia. Por isso que as nossas crianças não suportam uma aula de história. Porque nós não conseguimos colocar na mente dos nossos filhos o que Deus disse para Moisés através de Moisés: inculcarás. O processo de aprendizagem de uma criança, todos vocês sabem, é entre os 3 e os 7 anos de idade. Eu agora atendi uma criança na cidade de Uberlândia com provável sintoma diagnosticado de TOD. Elementos de morticínio, assassinar animais. Nós não estamos nos preparando para lidar com temas de profundo impacto. Repita comigo, irmãos. As crianças, alto fala, as crianças é a igreja de agora. Fala, agora. Levanta a mão, fala, Satanás, nós lhe quebramos pelo poder do nome de Jesus. Fala, Satanás, tira as mãos da nossa casa, porque pelo poder do sangue e do nome, a minha casa será abençoada. Engels disse o seguinte: não dá para construir qualquer plataforma de mudanças sem que haja uma destruição e descontinuação da família tradicional como modelo a ser seguido. Judith Butler disse: não são as leis que oprimem a mulher, mas a própria vida em que elas foram embutidas pelo modelo da família patriarcal. Angela Davis diz: você tem que agir para as mulheres, para as moças, como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isto a todo tempo. Eu não vou mais citar esses nomes, mas uma das pessoas mais famosas hoje, nas redes mundiais, em Instagram, TikTok, é Miles Cruz. Você não sabe quem elas são. Bella Thorne, Miles, vocês não sabem. Eu também não sabia, porque eu estou distante do movimento digital. Eu programo meu conteúdo para entrar, eu não fico me embriagando ali. Mas Miles Cruz diz o seguinte: estou aberto a tudo que envolva consentimento, que não tenha animal, desde que todos sejam maiores de idade. Qualquer coisa para mim está muito bom. Não me identifico como menina e nem espero que os meus parceiros se identifiquem como menina ou como menino. Ela desenvolveu, ou ela apresentou um dos cunhos cognominados por Freud. Quando ela destacou, por exemplo, nós temos crianças das nossas igrejas, olha aqui para mim, irmão, que estão compartilhando hashtags de pansexualidade nas redes sociais. Olha o que a Bella Thorne diz: eu gosto de garotas sexys. Também gosto de garotos sexys. Gosto de sexualidade em geral, pois tem uma ressonância cultural, porque é muito ampla e permite grande, olha a palavra, flexibilidade e liberdade de decisão. Sabe qual foi a voga do movimento sexual de 1970 com a pedófila Simone de Beauvoir? Desatrelar o sexo ao compromisso. O sexo é uma busca de prazer. É de onde vem a frase, meu corpo, minhas. Vocês estão aqui porque vocês são adultos, eu sou adulto. Mas são estes dilemas psicobiosociais que mutilam os nossos filhos na escola. E aí você tem os dados. Pesquisas mostram que crianças com 7 anos de idade já estão consumindo pornografia. E você que entrega um celular
nas mãos do seu filho e sai de perto desse celular conectado à internet, seria melhor que tu deixastes o teu filho no lugar mais perigoso e movimentado dessa cidade e ir embora. É possível que ele volte em segurança do que tu conectar o celular ao teu filho e sair de perto dele. 36,6% das adolescentes da igreja, meninas, tiveram relações sexuais aos 13 anos. 44,7% das adolescentes da igreja, meninos, já tiveram relações sexuais aos 13 anos. 52,6% destas meninas já fazem uso da pílula anticoncepcional e 17,3% da pílula anticoncepcional do dia seguinte. Eu estou falando dos meus filhos. – 81,1% dos estudantes entre 13 e 17 anos de idade receberam informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, na escola, não em casa. E a escola é uma grande questão, dependendo da Secretaria de Educação da cidade ou do estado. O viés que categoriza o ensino não é um viés protetivo, é um viés protetivo, no sentido de dar segurança à libertinagem. Ou seja, coloca aí né? Não vou, né? Já estou sendo muito aberto, não sei nem se o senhor me perdoa, pastor, mas protege e vai para a bagaceira. Pronto, é o que a escola faz. Agora, adolescentes entre 12 e 15 anos que recorrem ao sexo podem revelar falta de carinho ou afetividade em casa. Geralmente estão nas ruas em busca do amor que perdeu dentro de casa. Sabe qual é? Vocês estão ouvindo o pastor? Amém? Sabe quanto tempo tu fica com esse homem na sua casa? Tu que trabalha para um lado e ele trabalha para o outro? Porque o luxo de ontem é necessidade de hoje. Então, o recurso do marido para prover a casa é insuficiente. É preciso duas rendas, do homem e da mulher. Um sai para um lado, outra sai para o outro. O tempo que você tem para desfrutar relacionalmente com o seu marido e com a sua esposa, 1 hora e 30 minutos por dia. Sabe o que me entristece, pastor Simão? Eles gastam 1 hora e 30 brigando. Eu vou passar. Agora eu vou entrar aqui, eu acabei. Como que funciona isso? Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Posso continuar assim? Diga graças a Deus. O desafio de pais cristãos frente ao debate da sexualidade. Pastor, eu posso falar esse assunto? Porque pode? Não está certo. Primeiro, deve que, não sei se vai colocar, aqui, ó. Se eu for olhar para aquilo, eu fico perdidinho. O primeiro problema do debate da sexualidade é o duelo entre pais e amigos. Quantos aqui têm filhos, irmão? Digam amém. Quantos já enfrentaram problemas por influência de más companhias? Digam amém. O problema é que os amigos dos seus filhos, primeiro, eles são mais contextualizados. Eu escutei uma irmã esses dias dando testemunho na internet. O meu pai era tão santo que eu nunca o vi sorrir. Aí o pai quer ganhar o comportamento de quem ele nunca conquistou o coração. Não, ele quer ganhar o comportamento de um jovem, de uma criança, que ele nunca acessou o coração. Ninguém acessa o comportamento se primeiro não acessar o coração. Você não ganhará o comportamento de ninguém se você não atingir primeiro o coração da pessoa. O problema é que os amigos dos seus filhos são mais contextualizados. Segundo lugar, estimulam o atrito familiar com seus pais. Pais amam quando os filhos são puros e bons. Os amigos não. Todo amigo estimula o atrito. Ah, você não vai sair, não? Não vou sair, não? Não, pai, isso é de ser besta. Eu já parei de obedecer faz tempo. Nós temos diversos casos assim nas igrejas. Terceiro lugar, os amigos aconselham que jovens busquem o prazer e satisfação pessoal, nunca a responsabilidade. Irmãos, eu vou sair do microfone para colocar a voga do feminismo longe do microfone, porque não posso falar, é muito feio. Mas sabe qual que é o tema hoje?
pastor, me perdoa. Eu estou falando deles, tá, pastor? Eu estou falando deles. Desmistifique, repita comigo, irmãos. Eu preciso. Não, agora. Fala, eu preciso falar de sexo com meus filhos. Preste atenção. Deixa eu te dar um dado. Você não quer falar corretamente o que muitos estão ensinando erroneamente. Seus filhos não estão prontos para ouvir, mas outros estão prontos e desejosos para falar. E quando você se cala para que outro empreste o seu papel, só que na voz e no conceito dele, outras pessoas danosas ocupam o seu lugar. Sabe quem são essas pessoas que estão ensinando sobre sexualidade para os seus filhos? Daqui a pouco eu falo quando você vai falar sobre isso. E aí eu encerro. São de vivência fora da família, fora do seu controle. O seu filho está aprendendo valores psicobiosociais intrínsecos e importantes com pessoas que emprestam a voz no lugar da sua, porque nós somos muito santos para abordar esse assunto. Uma santidade para abordar o assunto. O sangue de Jesus, e faz até o sinal da cruz. Aí, quando eu me calo, na expectativa de falar o que meu filho precisa ouvir, outros estão falando no lugar. Segundo lugar, a admiração em alta por pessoas do mesmo sexo. Irmãos, nós nunca fomos tão multifacetados por essa situação comportamental como estamos vendo hoje. Meu Deus, eu vou para o gabinete pastoral quase toda semana, com temas da mais profunda complexidade nessa ambiência sexual dentro da igreja. É porque eu não tenho como falar da fase oral, fase fálica, eu não vou entrar nesse sentido, mas uma crise psicossexual tão grande nos nossos adolescentes, e quando eles lidam com essas crises, muitos se mutilam, se deprimem. Nós não conseguimos enxergar quando os nossos filhos estão fora do ambiente que ele pertence. Ele está sentado na mesa, num ambiente de comunhão, só que ele está fora, ele está desconectado de lá. Ele ou ela entra dentro de um quarto, se tranca e pronto. A explosão visual, por exemplo, esses nomes que eu citei, eu tinha outros para citar, não vou citar. Você vê, por exemplo, na minissérie As Telefonistas, Samantha, Orange, The Black News, O Sucessor, Rainha do Tráfego, Elite. São minisséries que ensinam, disseminam, cospem essa nojeira cultural para dentro da sua casa, e sem você saber que os seus filhos estão sendo segmentados, e outra, a força, a explosão do inferno na mentalidade de uma criança é tão grande, mas tão grande, que só a misericórdia de Deus. Irmãos, eu tenho dito para minha mulher, a minha mulher sempre tem medo, mais medo. Bem, olha aí, bem, vigia aí, bem, você consegue ver o celular? Consigo, bem, eu rastrei por aqui e tal. Bem, aí um dia eu falei, bem, que foi? Eu disse, se o Senhor, glória, não entrar no coração dos nossos filhos, tudo estará perdido. Sabe por quê, irmãos? O que está faltando em nós, que somos pais, e em nossas crianças, um profundo encontro com o Espírito Santo de Deus. Levante a mão, levante. Fala, Senhor meu Deus. Fala, Senhor meu Deus. Fala, Senhor meu Deus. Enche a minha vida. Fala, eu quero te conhecer. Oh, eu profetizo essa bênção sobre esta casa, sobre a minha vida, sobre a sua casa. Satanás não será vitorioso, o nome de Jesus será exaltado. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Agora olha para essa pessoa e fala, Deus vai te dar vitória. Fala, Deus vai entrar com providência. Repita comigo uma frase. Eu preciso saber que não tem idade para falar de sexo. Aí eu coloquei aqui, ó, respeite o limite da compreensão dos seus filhos. Olha isso aqui. Mas responda. Não deixe que ele procure na rua respostas que precisam sair da sua boca. É quando ele fala mesmo do pipi, na fase oral da criança. A criança começa, não é uma área minha, mas assim, o maior grau a gente vai tentando aprender.
A criança, assim como a criança faz diferenciação social a partir da figura paterna, ela começa a fazer explorações sexuais já na fase anal. Ela pega o cocôzinho, põe na boca. Ela olha para a irmãzinha e ela percebe que genitalmente é diferente. Ela vai perguntar para o pai, o pai é santo, é um querubim de Deus na terra. A mãe, então, é Macrina, Santa Mônica, Iglesias, a Macrina velha, sabe? O sangue de Jesus tem poder. O que esse menino está vendo? Ele não está vendo nada, ele está vendo o pipi dele. E ele quer uma resposta, por que ela é diferente da irmã? Chegou um na igreja mês passado, meu filho fala de atropelar cachorro, de pegar gato e matar. Eu falei para ele, pega ele sozinho. Vai para a praça. Deixa que ele veja os animais. E aí, Deus criou, glória. Quando vê uma manifestação de amor de uma mãe com a filha, olha que coisa linda, Deus fez isso. Você tem que inculcar. Por isso que o muçulmano entra criança na universidade, na escola primária cristã. Ele forma no primário, forma no secundário, mudou o nome, hoje eu não sei, vai para o segundo ano, forma no secundário, forma na faculdade, mestre na faculdade, faz doutorado e sai de lá muçulmano. Porque eles colocam na cabeça dele. Diga amém? Irmão, eu não estou brabo não, tá bom? Eu só estou falando assim, eu não posso nem ser brabo aqui não, porque a minha casa são meus irmãos. Sacia a curiosidade do seu filho tratando o tema com naturalidade. Porque assim, tem mãe, irmão, que a criança pergunta sobre sexualidade, ela faz uma cara assim, sabe? Não, irmão, responda sem nem mudar o semblante. Deixe que o seu filho ou sua filha tenha de você respostas seguras em ambiente seguro. Lá agora onde eu estou morando, não vou falar porque eu não sei se está sendo televisionado, já estavam desmanchando a divisão de banheiro feminino e masculino nas escolas. Respondam com naturalidade as indagações dos seus filhos. Entregue uma resposta correspondente com a idade. A criancinha é pequenininha? Pipi. Pipi. Eu tenho filho, né? Meu filho hoje tem 22 anos. Aí tem vezes que o filho da gente entra dentro do banheiro. Meu Deus. Aí passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aí eu calado, né? Eu pensei, morreu, só pode. Oi, pai! Oi, pai! O que você está fazendo aí dentro? Eu chamei ele lá fora esses dias, e aí? Como é que tá aí? Tá direitinho? E aí, passando coisa na cara, para crescer cabelo, na cara, quer ser barba. Ele tem a carinha bem, meu filho é velho, 20 e tantos anos. Né, pastor? E aí o negócio aí, como é que tá? Tá tudo certinho? O negocinho, tamanhozinho, coisinha? O que você quer, irmão? Nós somos os pais dos nossos filhos. Nós precisamos, sabe por quê? Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Esse tipo de conversa são conversas primárias no ambiente de fora. Sabe por quê? Porque os amigos dos teus filhos conquistaram o que deles você não conquistou, o coração. Por isso que filhos brigam com pais por causa de amigos, porque os amigos conseguem acessar o coração, porque eles são mais contextualizados. Mas a partir de agora, desse culto de entendimento, para alguém que tem esse problema, eu profetizo sobre a sua vida, e isso é espiritual, Deus vai entrar com providência na sua família, e o nome de Jesus será glorificado. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Jesus? Leve os assuntos da sexualidade para o lado da afetividade. Repita comigo, afetividade. Fala alto, afetividade, ternura e amor. A minha mãe, pastora Ana Mirtes, a minha mãe era pancada de dar em doido. Um dia eu cheguei lá em casa com uma moça, eu vim conhecer mulher com 20 e tantos anos de idade. 20. Quando um pregador falava assim, Jesus está voltando, eu digo, não volta, Senhor, pelo amor de Deus, espera só mais um pouquinho. Desesperado, e orando e jejuando, e andando até encurvado. Com 21 anos eu fui que eu casei. Aí um dia eu cheguei lá em casa, com 16 anos de idade, 17, arrumei uma mocinha lá, aí entrei meio-dia com a mocinha em casa, aí minha mãe já passou aí. Aí, oi mãe, vem aqui. O que, mãe? Não, quer falar com a senhorita ali. Aí ela veio,
a roupinha, né, daquele jeito, que essa fase meio rebelde, falou assim, minha filha, essa hora você era para estar na escola. Aí ela, não, eu estudo, é de noite. Ah, então você trabalha, está de folga hoje? Né? Trabalho, não faço nada não. Então por que tu não está na tua casa fazendo almoço para sua mãe? Eu falei, e eu em cima da minha mãe, né? Mãe, para com isso, deixa eu falar, está errado. Se essa menina, está errado. Olha, se ela não trabalha, o que ela está fazendo? Meio dia na casa dos outros. Ela tinha que pelo menos estar fazendo um almoço. E minha mãe faz quando ela chegar do trabalho. A minha mãe me dizia, eu posso dizer, irmão? Diga amém. Não ponha a mão em ninguém. Não se atreva a levar as mãos em partes de mulher que tu não quer levar para o altar. Era isso. Inculcava na gente, que é o que nós pais precisamos fazer. Mas agora, depois que já está maior, não adianta não. Mas não se preocupe não, querido. Eu posso falar uma palavra de Deus para você? Amém? Agostinho de Hipona voltou-se para o Senhor com 40 anos de idade. A sua mãe chorava muito, ao ponto de importunar o bispo da cidade de Hipona. Importunou tanto ele, chorando em lágrimas, que ele colocou as mãos na cabeça dela e disse, vai-te em paz, mulher. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Se você derrama sua lágrima diante de Deus, o seu filho está guardado na palma da mão dele e Satanás não vai levar embora. Tanto é, meu pastor, que a mãe, Agostinho de Hipona, quando escreveu sobre sua mãe, disse assim, as virtudes com as quais a adornaste, pelas quais ele, teu servo, Patrício, que era o pai, a amava e a reverenciava, eram como muitas vozes de ti, Deus, falando a ele. Sabe quem era Mônica? Uma mulher que ganhou o marido, o filho e a sogra de lambuja, sem dizer uma única palavra, só vivendo o poder do evangelho de Jesus Cristo dentro de casa. Quarto lugar, crie espaços. Repita comigo, eu preciso criar espaços para conversar com meu filho. Os espaços precisam ser abertos. Geralmente os pais fecham as portas quando os filhos querem abrir. Não se envergonhe, converse com seus filhos. A idade ideal é no tempo da masturbação masculina e do ciclo feminino. Ejaculação noturna. E eu falo esses assuntos aqui com a maior, assim, às vezes o assunto não é bom e nem é de dar glória a Deus, nem nada, né? É professoral, mas eu falo com a maior da honestidade, de temor diante de Deus, de estar no altar de Deus, porque são temas que nós precisamos abordar com o nosso filho. Então, os pais têm responsabilidade de abrir o ambiente para que o seu filho tenha o conforto que ele tem com os amigos, só que agora dentro de casa. Com os amigos eles não falam tudo? Fala de tudo. E por que com nós eles não querem falar? Porque nós não damos aos nossos filhos a liberdade que eles necessitam para expor as intimidades. O problema é quando a intimidade é exposta num ambiente de pecaminosidade. Nenhum pai conquista o comportamento do filho se primeiro não ganhar o coração. Nem sempre filhos vão se abrir com pais e filhas com mães. Às vezes, a filha confia mais no pai, porque identifica certa maturidade no assunto. Existem assuntos que o filho identifica mais com a mãe. Não porque a mãe encoberta, porque toda mãe que tira a autoridade do pai diante do filho, vai vê-lo tirar a autoridade de pessoas que têm autoridade sobre ele. Se a mãe quebra a autoridade do pai, quando a minha mulher dá uma ordem, eu não desmancho. Ainda que a ordem seja errada. Minha mãe nunca desmanchou a autoridade do meu pai. Nem meu pai desmanchou a autoridade da minha mãe, ainda que fossem autoridades equivocadas. Meu pai me dá o benefício de 3 nãos. É igual o pastor Marcivon, quando a gente quer uma coisa com ele, nós os pastores todos, nós damos para ele esse benefício também, glória, 3 não. O primeiro não, o segundo não, ele já dá um não mais assim. O terceiro não, ele fala assim, fala, o que você quer, pelo amor de Deus, fala que eu vou ouvir. É assim o pai. Meu pai me dá o benefício de 3 nãos. Você que é pai, você precisa criar esse espaço de identidade. Você nunca poderá desmanchar a autoridade da sua mãe. Toda vez que tu quebrares a autoridade da mãe, o seu filho vai recorrer a você quando você não pode atender. Ele nunca vai respeitar a autoridade dela. O filho que quebra a autoridade de uma mãe, recorrendo ao pai, vai quebrar a autoridade do professor, vai quebrar a autoridade do diretor, depois vai tentar quebrar a autoridade da polícia.
Aborde o tema com naturalidade. As fases ideais são quando os contatos naturais com a sexualidade surgem. A masturbação no menino, menstruação na mulher. Quinto, eu vou terminar. Mostre-se preocupados com seus filhos, mas não ao ponto de sufocá-los. Irmãos, irmãs, preste atenção nisso aqui. Se você sufocar o seu filho com esses temas, agora você não vai sair daqui e agora eu quero saber de tudo. Não, não. Você vai deixar que as coisas ocorram naturalmente e naturalmente você vai abordar. Você tem que mostrar preocupação com seus filhos para que eles identifiquem o amor. Repita comigo. Amor alto é sinônimo de preocupação. Filhos que falam assim, meu pai não se importa, não se sente e nunca se sentirão amados. Limites são um dos requisitos preponderantes e iniciais do amor. A criança precisa de limites. Olha, toda criança nasce em casa com liberdade total. Liberdade total. A primeira palavra que a criança aprende a falar não é pai, não. É não. Ela fala gestualmente não. É a palavra que ela mais fala, que ela menos vai gostar de ouvir a vida inteira. Mas ela nasce sem limites. Quando é que você dá para o seu filho a ordem? Desliga a televisão. Quando ele permanece com ela ligada. Quando é que você vai dar a ordem para o seu filho? Não é hora mais de mexer em celular. Quando ele extrapolar esse limite. Os limites serão quebrados e você vai estabelecê-lo para mostrar para o seu filho, para a sua filha, que você tem preocupação. Aprendam, não há vergonha nisso. Abra um canal de comunicação. Veja-se no lugar do seu filho. Repita comigo, complexos. Irmãos, vocês são pais. Nós, pais, precisamos reafirmar a sexualidade das nossas filhas. Por isso que a tendência é muito grande. Da maneira que a filha trata o pai, ela vai tratar o marido. Porque o amor, o eros na relação matrimonial, vai durar aí no máximo, impetuosamente, 3 anos. Até porque o corpo não tem estrutura psicobiosocial para suportar uma paixão exacerbada. São dopaminas, adrenalinas, endorfinas o tempo todo. O corpo humano não suporta isso. Então é natural que a menina transfira para o marido o trato que ela fazia com o pai. E ao contrário, natural que meninos transfiram para a esposa o jeito que trata a mãe. Por isso que lá em Uberlândia eu sempre falo para os rapazes, vão em casa e note como que essa moça trata o pai. Vai ser assim que ela vai te tratar. Note como que esse rapaz trata a mãe. Vai ser assim que ele vai te tratar. Porque quando entenebrecer dificuldades, quando as dificuldades do casamento surgirem, essa transferência ela acontece automaticamente. Eu mesmo aqui amo essa mulher minha como amiga, amor filos. Eu amo essa bichinha minha aqui como amante, amor eros. Eu amo essa bichinha aqui como minha mãe, ela é minha mãe. Eu mesmo, se eu não tenho nada nem em casa. Todo dia eu pergunto pelo menos 15 vezes para ela onde é que está isso, aonde é que está aquilo. Eu pergunto 15 vezes, que ela é manhinha. E eu amo ela no amor ágape, porque tem hora que eu olho porque ela faz, eu falo, não acredito, Senhor, tem misericórdia. Não dá, Senhor, não tem condição nenhuma. Aí é o amor ágape. Repita comigo, eu preciso dos 4 amores. Nenhum casamento funciona se os 4 não tiverem evidência. A sua esposa é sua amante, a sua esposa é sua mãe, a sua esposa é sua amiga e a sua esposa é merecedora da misericórdia de Deus através da sua vida. Fique de pés em nome de Jesus. Eu vou ler aqui. Os seus filhos vêm aprendendo que não precisa respeitar o sexo natural. Sexo natural. Os nossos filhos vêm aprendendo a reconstruir a partir das novas relações com efeitos impostos ou aprendidos com a sociedade. Demandas escolhidas livremente por elas, sem que se liguem às amarras culturais da tradição e da cultura cristã. Repita comigo, o sexo está atrelado ao compromisso. Lá fora, não. O sexo está atrelado ao prazer. Você vê aqui uma frase da Simone de Beauvoir. Nenhuma mulher nasce mulher. Conceito sexual contra a heteronormatividade. Ela diz, Simone de Beauvoir, essa é pedófila, viu? É uma doida. Aí as nossas escolas estudam eles para ensinar para os seus filhos. Olha o que ela diz. Eu sou gulosa, escreveu ela. Eu quero tudo na vida. Eu quero ser uma mulher e eu quero ser um homem. Ela era. Gloria Stepman. A senhora notou, pastora, que tem nós numa era de emasculação cultural? Não tem mais homem, irmão. Emasculação é a palavra bonita para capado. Emasculação cultural é o homem capado. É, igual capa-porco. Vou terminar.
Repita não, olha aqui, ó. Gloria Stepman. Uma mulher emancipada transa antes do casamento, depois trabalha. Se você puder dar as mãos, nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, eu quero pedir que você ore pela família desse irmão que está do seu lado. Pode ser? Amém? Vamos orar? Você consegue verbalizar? Teresa Dávila diz, eu descobri porque as pessoas não oram. Porque orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece? Eu vou estar orando, você vai estar orando. Vamos lá? Eu vou me retirar do microfone, vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor estenda a sua mão sobre a nossa vida. O Senhor estenda a sua mão sobre a nossa casa. O Senhor estenda a sua mão em favor da nossa família. O Senhor estenda a sua mão em favor dessa igreja. O Senhor estenda a sua mão em favor da nossa casa. Os nossos filhos sejam discipulados em ti. Que eles possam amar e crescer na sua vida. Ó Deus, no teu nome seja adorado. Seja graça, seja recurso de graça, de glória, de poder espiritual. Meu Deus, faça com tua providência nessa terra. Faça com tua providência nesta casa. Faça, Pai, com tua providência na nossa família. Entra, Pai, com providência na nossa casa. Resgata nossos filhos, resgata nossas filhas, arranca das drogas, arranca da prostituição, arranca, Pai, de toda dificuldade. Ó Deus, em nome